Oiê, tudo bom? Eu não estava programando gravar esse vídeo, na verdade eu queria gravar outro vídeo, mas no Senhor fala vai, então a gente vai. Eu estou aqui para contar o meu testemunho, pelo menos uma pequena parte dele, para vocês saberem como foi a minha vida, como, foi a minha caminhada até aqui, até chegar no momento que eu estou. Então, vamos lá. Pra quem não me conhece, eu sou a Abatha, eu tenho 21 anos, eu nasci no dia 21 de janeiro de 2000. Eu nasci uma hora depois que um primo meu nasceu, então quando a mãe dele tava saindo da sala de parto, a minha mãe tava entrando e eu nasci. Eu nasci em Itapecerica da Serra, São Paulo. Eu morei até os 3 anos de idade no Embu-Açu. Depois eu vim pra cá, pra capital de São Paulo. Eu ia falar vim pra São Paulo, mas Embu-Açu e Itapecerica ainda é São Paulo, então... Bom, aos 3 anos de idade eu vim aqui pra São Paulo, aqui pra essa parte da capital. E foi quando minha mãe começou a ir pra igreja. Minha mãe começou a ir pra igreja, começou a levar eu e minhas irmãs, então eu cresci na igreja, assim, desde os 3 anos de idade. Eu não sou de berço, mas desde os 3 anos, assim, eu comecei a ir pra igreja. E eu lembro que eu fiz muitas amizades, assim, né? Algumas são marcantes porque eu cresci com elas, eu conheço elas até hoje, eu falo com elas até hoje. E eu sempre gostei, assim, de fazer as coisas da igreja, né? Desde pequenininha. Então, acho que aos 6, 7 anos, montaram um grupo de dança, assim, das menininhas, aos olhos de... Como que é? Menina dos Olhos de Deus, eu acho o nome do grupo. E eu entrei pro grupinho e fiquei toda feliz lá, né? A gente apresentou poucas vezes, mas, enfim, eu já tava realizada. Até que quando... Eu tava com uns 9 anos, eu queria muito entrar no grupo de dança das adolescentes, que era o Rosette Saron. E eu queria muito, muito mesmo. Eu fiquei enchendo o saco da líder. Falei, por favor, me deixe entrar. E, cara, foi a melhor decisão, assim, que eu tomei na minha vida. Porque eu entrei aos 10 anos, eu saí aos 20. Então, tipo, foram 10 anos reais, assim, cravados. Porque eu entrei no começo do ano e eu também saí no começo do ano. E eu creio que foi o ciclo que o Senhor tinha pra mim naquele momento. E eu dou graças a Deus porque foi nesse grupo que eu comecei a querer me aproximar um pouquinho mais do Senhor, a decidir que era isso que o Senhor tinha pra minha vida. Então, eu entrei no grupo de dança, eu conheci muitas pessoas, eu cresci lá, né? Então, tipo, eu fui conhecendo, assim, as pessoas. No começo, eu realmente amava estar lá. Só que aí depois, conforme vai ganhando adolescência, vai tendo coisas na escola, né? Tipo, amizades na escola das quais não são cristãs. E aí eu comecei a estar na igreja em cima do muro, né? Só pra estar. Falava palavrão, escutava música secular, tipo funk, essas coisas, né? Enfim, eu não era de sair porque a minha mãe criou eu e minhas irmãs em casa. Então, na escola eu era uma coisa e na igreja eu era outra. E aquilo me incomodava quando eu tava na igreja. E quando eu tava fora me incomodava. Mas como, né, as pessoas que eu conhecia eram assim lá fora, por que eu ia ser diferente? Em 2014 eu comecei a trabalhar. Então, nisso que eu comecei a trabalhar, eu conheci algumas pessoas e comecei a trabalhar de jovem aprendiz, tá? E nisso que eu comecei a trabalhar, eu conheci algumas pessoas e uma dessas pessoas me chamou pra ir no aniversário dela, que iria acontecer de madrugada. Então, essa foi a primeira festa pra qual eu fui. E minha mãe deixou ir porque ela conhecia a mãe da menina e... Enfim, eu iria dormir lá, né? E eu sempre falava pro Senhor... Gente, essa oração, ela é muito real. Quando você fala pro Senhor, não solta da minha mão, Ele não vai soltar da sua mão. Tenha certeza disso. Então, uma oração que eu lembro que eu fazia era: Senhor, me dá muita sabedoria e
se um dia, mesmo que eu queira soltar da sua mão, por favor, não solta da minha mão. Então, eu fazia muito essa oração pro Pai. Até que eu fui nessa festa, teve bebida, teve cigarro, teve isso, teve aquilo. E, cara, eu experimentei várias bebidas, um pouquinho de tudo. E eu lembro que eu fiquei... Não cheguei a ficar bêbada, mas eu fiquei, tipo assim, meio que muito solta, vamos dizer, né? Cara, eu também experimentei narguilé. Não me orgulho de falar nada disso, porque, enfim, eu só tinha 14 anos. E eu achava que, nossa... Só que aconteceu que eu estava com os meus colegas ali de trabalho e, cara, me deu muita vontade de ir embora. Eu fui queimada por cigarro. Eu não sei se eu tenho a cicatriz ainda. Enfim, eu fui queimada por cigarro porque a pessoa tava bêbada e tava fumando e aí ela acabou caindo e encostando o cigarro em mim. Então, foi uma cicatriz que eu ganhei. Gente, eu não sei onde tá, mas foi por aqui ou por aqui. Foi uma cicatriz que eu ganhei e, cara, eu me incomodei muito pra ir embora daquele lugar. Muito, muito, muito. Era pra eu ter dormido na casa da menina e ter ido embora só na parte da tarde. Mas, tipo assim, já tava amanhecendo, ou umas 6, 7 horas da manhã. E eu quis muito ir embora. Então, a maioria do pessoal tava indo embora também. E aí eu peguei minhas coisas e fui embora. Nisso que eu fui embora, eu cheguei em casa, eu dormi. E aí eu tava muito enjoada no dia seguinte, porque era a bebida, né? A ressaca. E eu lembro que eu virei pra minha mãe e falei tudo que eu fiz. Porque eu não conseguia guardar segredo da minha mãe, eu não conseguia mentir pra ela. Então eu falei tudo que eu fiz. A minha mãe simplesmente virou pra mim e falou: tudo bem, filha, obrigada por ter falado a verdade. Só não faz mais isso. Porque você viu as consequências disso, você viu como isso não te faz bem e você viu que isso não é bom pra você. E, cara, eu sabia que era o Senhor me incomodando, que aquele não era o meu lugar, sabe? E aí logo eu completei 15 anos. E aí nisso que eu completei 15 anos, eu tive uma experiência da qual eu estava voltando do trabalho e eu descia um pouquinho longe da minha casa. Então, eu fui descer do ônibus, tava muito calor aquele dia, eu não tinha comido direito, e aí eu fui descer do ônibus e eu desmaiei. E me falaram que a minha cabeça foi parar debaixo da roda do ônibus, mas, gente, não tem como, porque eu tava descendo do ônibus, eu desmaiei, eu devia cair pra frente. E, enfim, eu lembro que me levantaram e aí falaram que eu desmaiei de novo. E eu bati a cabeça, assim, 2 vezes no chão. E eu só lembro de estar acordada e já estar sentada e me oferecem, as pessoas, né, os vizinhos que viram, sim, ao redor, me oferecendo água. E aí 2 pessoas que estavam no ônibus desceram e mais uma menina que trabalhava comigo e eles ficaram comigo. E aí essas pessoas chamaram a ambulância, né, porque ninguém me deixou ir embora, eu queria muito ir embora. Eu liguei pra minha mãe, eu falei assim: mãe, eu desmaiei, eu não tô bem, eu só quero ir pra casa. E minha mãe falou: meu Deus, minha mãe se desesperou, porque na época ela tava morando de novo no interior, ela tava morando em Iguaçu, ela ficou desesperada, né? E eu só queria beber água e ir pra casa. Eu fui pro hospital e quando eu cheguei no hospital fizeram vários exames e eu não chorei, gente. A minha irmã chegou lá, perguntou como eu tava. Eu tenho uma cicatriz aqui, ó. Essa cicatriz e essa cicatriz foram as que eu ganhei quando eu desmaiei. E aqui o médico falou que iria precisar suturar. Eu ganhei também uma cicatriz não, eu ganhei uns machucados aqui. Só que graças a Deus não ficaram na minha pele. Ai, Deus é muito bom, porque a minha pele é muito sensível, é muito fácil de marcar. E graças a Deus foi superficial aqui, não machucou nem nada. E aqui ele queria suturar, só que quando minha mãe chegou, ela viu como eu tava, ela começou a chorar, falou que não devia ter me deixado, porque nessa época eu morava com a minha avó, morei com a minha avó por 3 meses antes de estar aqui realmente morando agora.
Eu morei com a minha avó por 3 meses pra minha mãe ir trabalhar no interior, né? E aí minha mãe falou que não devia ter me deixado, ela começou a chorar e eu comecei a chorar também. Gente, eu não chorei, eu tava bem em todo momento, só foi minha mãe chegar e começar a chorar, que eu comecei a chorar também. E ela falou que o médico não ia suturar, e não levei sutura, não precisou. E fiz todos os exames, não deu nada, graças a Deus, eu tive alta. No mesmo dia, eu cheguei lá, tive alta no mesmo dia. Eu cheguei em casa, dormi, eu acordei no dia seguinte, tava muito cansada. Eu lembro que até minha irmã mais nova me ajudou a me dar banho, porque eu tava com muita dor no corpo, muita dor no corpo. Gente, porque eu contei essa parte nesse testemunho, porque Deus, ele esteve ali comigo. Eu bati a cabeça 2 vezes e na tomografia não deu nada. Cara, tipo assim, eu bati a cabeça e não deu nada. Então, pra vocês verem como o Senhor, ele cuida, como o Senhor, ele é especial, ele colocou a mão dele ali e me segurou. Porque não sei o que seria de mim se o Senhor não tivesse cuidado assim de mim. E desde sempre eu vejo o cuidado do Senhor na minha vida. Desde sempre, sempre, sempre. Eu sou imensamente grata porque o Senhor, ele é especial. Ele tem um cuidado especial comigo do qual eu não consigo entender. No ano seguinte, que foi em 2016, teve um congresso, né, do grupo de dança na minha igreja. E foi nesse ano que eu tive um encontro com o Espírito Santo. Eu já era batizada nas águas porque eu me batizei com 12 anos. Não sabia o que eu estava fazendo. Não sabia mesmo, porque em 2014 eu fui pra uma festa onde eu bebi, né? E tava tentando me achar no mundo, né? No mundo, e enfim. E foi em 2016 que eu realmente tive um encontro com o Senhor. Aquele congresso foi, assim, marcante demais pra mim. Ele tava dando tudo errado no começo. Choveu, a gente não tava conseguindo, sabe? No último louvor deu tudo errado, que era o mais importante, deu tudo errado. A música parou de tocar, a gente não parou. O inimigo, ele fez de tudo pra tentar parar. Nós não paramos. E, cara, foi surreal, foi muito especial, porque naquele momento o Senhor falou: tá entendendo agora? Foi pra isso que você nasceu. Foi pra me adorar que você nasceu. Cara, o Senhor, ele é muito, assim, especial. Porque naquele momento eu entendi que eu não conseguiria viver sem o Senhor. Eu não conseguiria viver longe da presença do Senhor. Então, foi passando os anos, né? Quando eu mudei de escola, que foi em 2017, foi em 2017, eu mudei de escola. Eu comecei a querer buscar o Senhor mais, mas eu não sabia como. E, enfim, eu fui vivendo uma vida assim, sem entender o que eu estava fazendo, sem entender quem eu era, sem entender o que eu iria fazer na minha vida, porque em 2018 eu estaria maior de idade. Chegou em 2018, cá estava eu, sem emprego, sem faculdade, porque eu não sabia o que queria fazer na minha vida. E sei lá, o Senhor virou pra mim no comecinho de 2018, logo que eu completei 18 anos. Uma semana depois o Senhor falou que estava me entregando um presente. Cara, a partir daí minha vida mudou totalmente, porque eu comecei a viver os processos do Senhor, eu comecei a me aproximar mais do Senhor, eu comecei a fazer uma coisa que eu amava, que era aprender inglês. Então hoje eu tenho inglês intermediário, porque eu busquei aprender totalmente sozinha. E no final de 2018 eu comecei um curso técnico na área de administração. E aí foi que eu comecei a conseguir estágios, né? Pra conseguir um emprego. Porque eu estava com um objetivo e eu queria cumprir aquele objetivo. Em 2019 eu aprendi a descansar no Senhor. Foi quando eu consegui conquistar o meu passaporte, que, cara, era uma coisa surreal pra mim. E eu tenho o meu passaporte comigo, sabe?
Eu não vou conseguir mostrar pra vocês agora porque ele tá guardado, mas eu vou deixar uma fotinha aqui pra vocês. Eu fiquei tão feliz quando eu consegui tirar meu passaporte que vocês não têm noção. É nesses passinhos de fé que eu acredito, sabe? O Senhor, ele tem coisas grandiosas para as nossas vidas e a gente tem que começar com passinho de fé. Então, em 2019, eu dei o meu primeiro passo de fé, que foi tirar meu passaporte. E, cara, para as pessoas pode parecer uma coisa boba, mas para mim foi algo muito especial mesmo. Então, eu também tirei minha CNH, que foi algo muito especial pra mim. Quem me conhece sabe que eu amo dirigir, quem me conhece sabe o quanto eu amo carro. E eu tirei a minha CNH, ainda não tenho um carro meu, mas em nome de Jesus eu sei que eu vou conseguir ter um carrinho meu. Tipo assim, eu tava muito feliz porque eu achava que eu iria realizar um dos meus maiores sonhos. Só que os sonhos que o Senhor tem pra gente é totalmente diferente. Eu precisava e ainda preciso curar feridas que estão dentro de mim, né? Eu ainda preciso aprender mais ainda sobre o Senhor e eu ainda preciso conhecer mais ainda o que Ele tem pra minha vida. Chegou em 2020, tudo que eu sonhava, que eu achava que iria acontecer, foi por água abaixo. Mas eu sou imensamente grata porque o Senhor, ele sabe a forma, né? Ele sabe o tempo de todas as coisas, ele sabe o que é melhor pra gente. Então, em 2020 eu consegui um emprego no começo do ano como telemarketing. Fiquei 3 meses nesse emprego, só que quando veio a pandemia, que foi quando tudo começou a se fechar, eu fui dispensada. Foi um momento de muita provisão, porque eu fui demitida, o meu pai não estava conseguindo emprego porque ele é motorista e a minha mãe começou a ficar doente. Assim, ela já tinha câncer desde 2018, mas ela começou a ficar muito doente. Foi naquele momento, foi naquele ano que eu realmente falei, minha mãe tá realmente com câncer. E eu comecei a viver a provisão do Senhor, porque eu estava desempregada e eu não conseguia ajuda em casa e meu pai também não tinha emprego. Como minha mãe estava doente, ela não podia trabalhar. Tanta gente nos ajudou e eu sou imensamente grata, que Deus abençoe cada um de vocês, porque a gente não passou fome, a gente não atrasou conta, porque o Senhor, ele levantou pessoas para nos ajudar. E eu sou imensamente grata por tudo que eu passei na minha vida, porque Deus sempre me mostrou o cuidado dele comigo. Eu lembro de uma vez, isso foi em 2019, eu fazia curso técnico ainda e minha mãe foi no mercado comigo e tinha algumas contas para pagar e ela perguntou se eu queria alguma coisa e eu falei que não, mas na verdade eu tava com muita vontade de comer lasanha. E eu falei pra minha mãe que não, ela perguntou se eu tinha certeza, e eu falei que sim, mas eu não iria falar pra minha mãe que eu queria, porque eu sabia que minha mãe não ia conseguir comprar pra mim. Ela precisava daquele dinheiro pra fazer outras coisas. Chegou no dia seguinte, eu fui pro curso com uma amiga minha, eu nem sei se ela sabe dessa história. Eu fui pro curso com uma amiga minha e ela falou assim, vamos passar no mercado? Eu falei, tá bom, vamos, né? E aí chegou lá, a gente foi na parte de congelados, porque ela queria comprar os negócios. Aí ela falou assim, tô com vontade de comer lasanha. E aí ela foi lá e pegou uma lasanha. Ela, pega uma pra você também, amiga. E eu fiquei assim, não. Aí ela, pega, eu tô falando pra você pegar, eu vou pagar. Eu falei, não, mas ela falou assim, pega. E eu peguei aquilo lá e depois eu entendi que era o Senhor usando a vida dela pra me abençoar com uma lasanha. Tipo assim, gente, é uma coisa tão boba, mas é uma coisa tão especial que Deus me mostra que Ele tá comigo, que Deus me mostra o cuidado dele. Então, eu sou imensamente grata por tudo que o Senhor faz na minha vida. Minha mãe começou a ficar doente, ela começou a ficar muito debilitada e a gente tinha que ir muito com ela nos médicos. Ela ficou internada alguns dias e durante a manhã eu passava o dia com ela. Eu chorava, escondido dela, mas eu chorava muito, porque era muito difícil ver minha mãe naquela situação.
A minha mãe, ela sempre foi uma pessoa que era muito ativa, que fazia tudo, que, sabe, fazia de tudo pelas pessoas e ela tava naquela situação. E eu chorava e foi um momento assim que eu tinha crises não muito fortes de ansiedade, mas eu tava começando a desacreditar, sabe? E foi muito difícil pra mim porque eu não tinha vontade de buscar o Senhor. E eu tava uma Agatha totalmente diferente, uma Agatha que... Enfim. Só que aí a minha mãe melhorou. E depois ela piorou. Piorou de uma forma. A minha mãe ficou internada de novo. E a única vez que eu fui visitar ela foi a última vez. Foi quando eu tive 15 minutos pra ver minha mãe. Ela não abriu o olho. E eu lembro que eu chorei a visita toda, os 15 minutos eu chorei. E eu lembro que no final, quando falaram que eu tinha que ir embora, eu falei assim: mãe, eu te amo muito, 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 tá bom? E ela falou assim: tá bom. Minha mãe não tava falando, minha mãe não tava abrindo o olho e ela falou: tá bom. Aquela ali foi a última vez que eu vi e que eu falei com ela. Porque alguns dias depois, no dia 28 de setembro de 2020, eu estava indo pro trabalho. Eu não falei pra vocês, mas eu consegui um emprego no meio da pandemia na área de TI. E durante tudo isso eu estava enfrentando o processo da minha mãe estar doente. Então eu consegui um emprego e a minha mãe, ela não viu essa conquista porque ela não estava bem. Eu comprei o meu celular pra me dedicar aqui no canal, mas a minha mãe também não viu essa conquista porque ela não estava bem. Ela viu, mas não era a mesma coisa de se ela estivesse bem. No dia 28 de setembro de 2020, era uma segunda-feira. Eu acordei como eu fazia normalmente, tomei banho, tomei meu café, me arrumei e fui trabalhar. Tava tudo normal. O dia tava ensolarado, só que o tempo começou a fechar. E eu tava lá no emprego, tava lá no trabalho. Meu pai mandou uma mensagem no nosso grupo e falou assim: me ligaram do hospital e estão falando pra eu ir lá conversar com o médico. Só que eu tava com tanta fé que a minha mãe iria ficar bem. Tava acreditando tanto, eu tava pedindo tanto pra que ela ficasse bem, que não passou pela minha cabeça. Então, meu pai foi no hospital e aí depois de um tempo, eu tava trabalhando, ele me ligou e falou: vem pra casa porque eu e a sua irmã, a minha irmã mais nova, vamos precisar de você. Então, eu peguei e fui pra casa. Gente, eu tava com muita dor de cabeça, eu tava muito nervosa, eu tava aflita e eu não sabia o que era, mas eu tinha fé de que a minha mãe tava bem. Eu falava: ela vai ficar bem, ela vai sair dessa. E aí, a minha irmã mais velha me ligou e falou assim: onde você tá? Eu falei: eu tô em casa, o pai mandou eu vir pra casa porque ele falou que a mãe passou mal. Aí ela falou: você sabe que não é isso, né? Chorando. E eu peguei e falei: como assim? E ela: você sabe o que aconteceu? E eu tive que dar essa notícia pra minha mãe de 14 anos. Foi muito difícil, porque ela começou a gritar e falou: minha mãe não, a minha mãe não. E tipo, eu também não queria que a minha mãe tivesse ido.
Só que era o momento dela ir, era o que Deus tinha naquele momento. E passou pela minha cabeça em nenhum momento eu questionar o Senhor do porquê Ele estava fazendo isso. Eu não consegui chorar, eu não consegui esboçar nenhuma reação. Eu via todo mundo chorando e eu não conseguia. No dia seguinte foi o velório, depois o enterro. E eu ainda não conseguia acreditar que a minha mãe tava... No dia do velório da minha mãe, eu tava escalada pra louvar do LOP, que é Louvor, Oração e Palavra, que é do movimento que eu faço parte, Perene Movement. E aí eu tava escalada pra louvar e a líder do louvor perguntou se eu realmente queria louvar. E eu falei, sim, quero louvar. Sabe por quê? Porque eu sabia que o Senhor estava comigo. E eu tenho que agradecer e louvar o nome dele em qualquer situação. Então eu não podia deixar de louvar ele naquele momento. Eu fui e louvei. Foi um momento bem difícil pra mim, porque quando eu realmente aceitei que a minha mãe se foi um baque. Eu chorei muito sozinha, eu fiquei muito triste e bateu muito a carência em mim. Que era uma das coisas que eu já sofria, porque eu cresci com meu pai, mas eu cresci sem o amor dele. Então eu sempre fui muito carente. Acontece que o Senhor, ele tem me curado disso. E ele tem me ensinado o que ele tem preparado pra mim. E aí entra tudo que tem acontecido nesse ano de 2021. E eu só vejo cada vez mais cuidar de Deus sobre a minha vida. E cara, a igreja que eu estou, eu sinto realmente em casa. Assim, tudo que Deus tem feito por mim na minha vida, eu creio que, tipo, desde quando tudo começou, é só o começo de tudo que Ele ainda tem pra fazer na minha vida. E até aqui, aos 21 anos, em 2021, esse é o meu testemunho. E eu creio que eu tenho muito mais pra contar, eu creio que eu tenho muito mais pra aprender e muito mais pra ensinar. E, cara, tudo que você pegou nesse vídeo, tudo que o Senhor falou ao seu coração nesse vídeo, tudo que o Senhor ministrou através da minha vida, através do meu testemunho, que você possa ser tocado de alguma forma e entenda que o Senhor, Ele te ama, independente de qualquer situação, independente de qualquer coisa. Ele cuida de você, é só você prestar atenção nos mínimos detalhes que Ele tá preparando tudo, Ele tá cuidando de tudo. E você é especial. É isso, o vídeo ficou muito longo, vou tentar diminuir o máximo possível, mas eu não sei se eu vou conseguir. Espero muito que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal. Podem me chamar no meu Instagram, caso você queira conversar comigo. Pode deixar aqui nos comentários alguma mensagem que você queira deixar, que o Senhor, Ele possa te trazer refrigério, possa te trazer amor nesse vídeo. E é isso, gente. Um beijo e até o próximo. Tchau!